Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 186 Sacerdote Sagrado, Sacerdote das Sombras. Um certo problema pesava na mente de Ni Yan. Ele nunca tinha ouvido falar de um jogador chamado Black Hell antes, nem mesmo em sua vida passada. Ele estava completamente na escuridão quanto às forças e fraquezas do oponente, e isso representaria um risco para ele se alguma vez se enfrentassem. O capítulo da harmonia teria sido destinado aos sacerdotes. Isso aumentou substancialmente os efeitos de todas as habilidades de cura. Algo que foi particularmente útil para os sacerdotes sagrados. Quanto aos sacerdotes da sombra, melhorava os efeitos das maldições. Antes de ser encontrado, estava escondido no mapa do nível 25, Murk Quagmire. O Murk Quagmire era um mapa extremamente inóspito. Era um terreno fértil perfeito para os slimes de lodo, seres vivos feitos de tóxicos, altamente resistentes a ataques físicos e fediam um cheiro horrível. Também estava cheio de gases venenosos, de modo que os jogadores tomariam dano constante assim que eles entrassem. O único método confiável de se impedir de se infligir com o status envenenado era receber regularmente as bênçãos de um sacerdote. Os antídotos também funcionam, mas seu efeito preventivo durava pouco tempo, para não mencionar o custo. Como tal, um grupo de 5 nivelando lá geralmente consistiria em pelo menos 2 sacerdotes. Paladinos podiam explorar o mapa sozinhos com alguma dificuldade, mas era impossível para outras classes. Além disso, diziam que o capítulo da harmonia estava escondido no coração do Murk Quagmire, a região onde os gases venenosos eram mais espessos. Mesmo Ni Yan não sabia o que espreitava lá. Não era o tipo de lugar que um grupo poderia explorar no estágio atual do jogo, a menos que metade dos seus membros consistisse em sacerdotes. Mas se esse fosse o caso, quem iria lidar com todos os danos? Mesmo que alguém organizasse uma expedição para explorar o mapa, o tamanho do grupo não poderia exceder 5 jogadores. Pelo menos 2 dos membros tiveram que ser sacerdotes, enquanto os requisitos estatísticos para todos eram muito altos. A pessoa que recuperou o capítulo de harmonia pertence a uma das seguintes classes: Sacerdote Sagrado, Sacerdote das Sombras ou Paladino. As chances de o Black Hell ser um paladino não eram muito altas. Afinal, o capítulo da harmonia não teve muito efeito nas classes além dos sacerdotes. Enquanto apenas o capítulo da justiça correspondia à classe paladino. Por isso, era muito mais plausível que eles dessem a um sacerdote sagrado ou a um sacerdote da sombra. Com o escopo reduzido por uma grande margem, Ni Yan tentou se lembrar das propriedades do capítulo da harmonia. Apenas no caso de possuir algumas habilidades formidáveis, ele ficaria um pouco melhor preparado. A primeira habilidade do capítulo de harmonia era chamada Circle of Healing. Ela poderia abastecer a saúde de todos os membros da party em um certo intervalo e, naturalmente, era extremamente útil nas batalhas grupais. A segunda habilidade era chamada de Empower Status Magic. Isso reforçaria os efeitos de todas as bênçãos, enquanto todas as maldições se transformariam em algo muito mais aterrador. Portanto, o capítulo da harmonia também foi conhecido como Julgamento de Luz e Escuridão. O capítulo da harmonia mereceu ser chamado de um dos melhores itens para sacerdotes. Ni Yan lembrou que o dono do capítulo da harmonia na linha do tempo anterior era um sacerdote chamado Black Heaven, um dos 7 arcebispos. Ele se juntou ao Sapphire Shrine mais tarde, tornando-se seu sacerdote-chefe. Black Hell, Black Heaven. Estes nomes são muito próximos. Eles estão relacionados um com o outro? Parecia que o lado oposto não consistia apenas em uma pessoa. A situação tornou-se muito mais complicada. Um poderoso sacerdote poderia facilmente influenciar um grupo de pessoas para se juntar a eles. Aqueles que eram bons na socialização geralmente se encontravam com muitos amigos no momento em que eles entraram no jogo. Ni Yan esfregou as têmporas. A única razão pela qual ele adiou recuperar o capítulo da harmonia por tanto tempo era que ele não tinha como colocar o pé no Murk Quagmire. Ele nem tinha estado lá em sua vida passada, então ele não estava completamente familiarizado com o mapa. Mesmo que ele quisesse ir, ele ainda teria que trazer um sacerdote de alto nível como líder Young Seven junto com ele. No entanto, isso indubitavelmente implicou seus próprios riscos. Um único sacerdote que entrando em um mapa do nível 25? Quem sabe que tipo de problema pode aparecer? Qualquer sacerdote que pudesse alcançar esse grau de arcebispo era um talento extremamente raro. Nos anos seguintes, um arcebispo se transformaria em uma máquina de apoio da guerra. Uma única bênção poderia aumentar drasticamente as estatísticas de uma multidão de jogadores. Um único grupo de cura poderia restaurar uma multidão de jogadores de baixa saúde de volta ao total novamente. Eles cresceram ainda mais perversos depois de aprenderem a habilidade Divine Resurrection. Poderia reviver um jogador sem restrições ou penalidades. Embora a habilidade Revive normal também possa trazer um camarada caído de volta à vida, não estava livre de desvantagens. Alguns jogadores perderiam a experiência. Outros reviveriam em estado enfraquecido. No entanto, a Divine Resurrection pode trazer os jogadores de volta à vida com a força de luta total. Claro, a habilidade também teve seus próprios limites, como um cooldown de 3 dias, por exemplo. Mesmo as variações mais rápidas ainda precisavam de um dia inteiro para sair do cooldown. Neste ponto da linha do tempo, Black Heaven ainda não se juntou a Sapphire Shrine. Ele ainda deveria estar na guilda Dark Hero. Se Ni Yan pudesse atrair o Black Heaven para seu lado, seria bastante benéfico para as Kickers United.
No entanto, com o surgimento do capítulo da harmonia, ambos os lados estavam destinados a posições opostas. Ni Yan não pôde deixar de soltar um suspiro de abatimento. Ah, um arcebispo. Que pena. Em que campos os 7 arcebispos pertenciam? O líder Yang Seven já estava no campo de Ni Yan, e Black Heaven ainda pode se juntar a Sapphire Shrine mais tarde. Quanto aos 5 outros, ele ouviu que Gu Huai estava conversando com um, mas não sabia se eles chegaram a um acordo ou não. Na linha de tempo anterior, um dos 7 arcebispos se juntou a Sapphire Shrine, outro estava na Bloodthirst Blades e os outros 3 em uma organização de jogos, Azure Fallen Sky. Os restantes 2 eram jogadores solo. Mesmo a Victorious Return e a Holy Empire não tinham um único arcebispo. Era lamentável, mas naturalmente, eles tinham muitos bispos. Se as Kickers United tivesse um arcebispo no futuro, eles teriam uma vantagem significativa sobre os outros. E se eles tivessem 2? Bem, só poderia imaginar. Em qualquer caso, se Ni Yan não pudesse ofender Black Heaven ou Black Hell, então tentaria o máximo possível para trazê-los para próximo. Se ele pudesse tirar algo para negociar, ou comprar o capítulo da harmonia, então esse seria o melhor resultado. Ni Yan enviou uma mensagem ao Black Hell. O receptor bloqueou todas as mensagens recebidas fora do bate-papo em equipe ou chat da Parve. Durante momentos específicos em que um jogador não quis ser interrompido ou evitar o assédio, eles podem fechar o bate-papo ou criar uma lista negra, então eles não receberiam mensagens de outros. Black Hell fechou seu chat. Parecia que o plano de Ni Yan de negociar com a oposição tinha virado fumaça. Se eles acabassem se encontrando em batalha, então não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Link era uma das cidades mais prósperas em torno de Kalori. A área próxima ao ponto de transporte era particularmente próspera. Graças a vários mapas de alto nível nas imediações da cidade, muitos jogadores profissionais abriram lojas lá. A terra não era cara como estava em Kalori. Um jogador só precisava gastar 10 prata para comprar um pequeno lote. A abertura de uma loja também não custava muito dinheiro. Era inteiramente possível que poucas pessoas conseguissem ganhar dinheiro e abrir uma juntos. Muitos jogadores criaram suas lojas na Link, então o comércio da cidade prosperou de forma sem precedentes. As ruas fluíram com um fluxo constante de jogadores. Enquanto 2 sacerdotes, Black Heaven e Black Hell, passeavam pela cidade, eles eram frequentemente abordados por outros jogadores que procuram formar uma party. Mas eles sempre se recusariam sem rodeios. Black Heaven era um sacerdote sagrado com a aparência um tanto imatura da juventude que atingia a idade adulta. Ele usava um manto branco puro com um falcão dourado costurado ao lado do colarinho. Este foi o símbolo do Templo da Luz. Significava que ele havia aprendido magia dos Templários para sua classe. Um sacerdote deste tipo foi muito procurado pelas grandes guildas. Quanto ao Black Hell, ele era um homem de 26 a 27 anos. Ele usava uma túnica cinza com o símbolo de uma víbora bordada em seus punhos usando seda dourada e escura, indicando claramente seu status como sacerdote das sombras. Os sacerdotes da sombra eram a classe menos jogada no Império Viridiano. Eles eram proficientes em maldições e magia de controle de multidão além de ser capaz de curar. No entanto, a capacidade de cura de um sacerdote da sombra foi visivelmente sem graça em comparação com sua contrapartida puramente centrada no suporte. Sua saída de dano era decente, mas não era comparável com a de um mago. Um sacerdote das sombras habilidoso ainda pode ser uma coisa muito assustadora. Era apenas que a curva de aprendizado era muito alta. Além de contribuir com maldições, controle de multidão e cura, eles também eram responsáveis por lidar com danos. Um jogador precisava ter mais de uma dúzia de habilidades em sua barra de habilidade e a capacidade de usá-las sem problemas e habilmente. Ou então eles achariam muito difícil lutar contra outras classes. Esta classe difícil, raramente escolhida, foi a classe de escolha para Black Hell. Grande irmão, quem você pensa que é este Nirvana Flame? Ele realmente conseguiu apoderar-se de 3 capítulos do livro da Ordem? Black Heaven perguntou. Enquanto os 2 estavam treinando no Murk Quagmire, eles haviam tropeçado acidentalmente na região mais central. Eles não conseguiram usar o pergaminho de retorno lá. Somente depois de escapar da morte várias vezes seguidas, conseguiram recuperar o capítulo da harmonia. Eles tinham sido instantaneamente morto e enviado de volta. Enquanto Black Hell conseguiu fugir. Porque ele havia conseguido obter uma poção antes de executar uma dungeon especialista. No entanto, Nirvana Flame estava surpreendentemente na posse de 3 capítulos. Depois de obter o capítulo da harmonia, Black Hell descobriu de repente que 3 capítulos do livro da Ordem foram realmente detidos por um ladrão chamado Nirvana Flame. Ele tinha que admitir que a perspectiva possuía uma atração irresistível. Se ele pudesse matar Nirvana Flame, ele poderia conseguir outros 3 capítulos de uma só vez. Pelo que eu pode desenterrar, ele parece fazer parte da Kickers United. Ele também é muito famoso. Ele com certeza, também deve saber da nossa localização. Black Hell franziu a testa. Embora ele pudesse ser considerado um veterano na Dark Hero, a guilda já havia diminuído consideravelmente. Mesmo ao organizar uma equipe para corridas de dungeon, ele foi forçado a recrutar jogadores de fora da guilda. Como poderia tal guilda lutar contra a nova potência emergente, as Kickers United? Se eles poderiam até proteger seu próprio capítulo era outro problema a ser considerado. Em 1 contra 1, ele não temia absolutamente ninguém. No entanto,
Se as Kickers United enviasse um esquadrão de ladrões para cercar e arrebatar o capítulo da harmonia dele, não havia nada que ele pudesse realmente fazer além de resistir. Então ele é um dos chefes daquela guilda? Isso vai ser um pouco problemático. Black Heaven disse com preocupação. Se Nirvana Flame enviasse um grupo de ladrões para vê-los todos os dias, eles definitivamente colapsariam sob a pressão. Contra o poder de uma guilda, eles eram indubitavelmente vulneráveis. Eu ouvi dizer que eles têm uma disputa com a Victorious Return? E quanto a isso, você está sugerindo que procuremos asilo da Victorious Return? Black Hell levantou a sobrancelha. Embora ele tenha recebido convites de múltiplas guildas, ele nunca teve a ideia de deixar a Dark Hero. Ao ver os olhos afiados do Black Hell olhar para ele, Black Heaven abaixou a cabeça rapidamente. Nós absolutamente não podemos deixar ninguém saber que temos o capítulo da harmonia. Nossa única opção é encontrá-lo e matá-lo. Então tirar os 3 capítulos de seu cadáver. Dessa forma, ele não terá como mais nos localizar. Se acontecer o pior, juntaremos 2 ouro e usaremos para fugir para outra cidade. Então vamos descobrir o que fazer a partir daí, disse Black Hell. Se eles pudessem interceptar Nirvana Flame em região selvagem, ele tinha absoluta confiança em levá-lo para baixo em uma situação 1 versus 1. Mas ele está no Monastério da Luz, disse Black Heaven. Essa era uma área de nível 30. Somente grandes grupos de expedição iriam a tal lugar. Nós só teremos que esperar até ele sair, Black Hell respondeu. Podem esperar pacientemente por uma oportunidade. Antes disso, eles não podiam ficar no mesmo local por muito tempo. Caso contrário, eles estariam rodeados por jogadores das Kickers United.